Então, pessoal, vamos lá. A gente está, na verdade, fazendo a correção das questões de saúde da criança e do adolescente do livro, né? Lembra? Eu sempre falo, o livro é esse livro 1001 Questões de Enfermagem da EBSER, tá? Lembrando que o pessoal aqui do Infoconcurso já está preparando para vocês outros materiais desse mesmo tipo que a gente está fazendo aqui. Então, nós vamos ter livros também para concursos militares, então para essas situações de concursos mais específicos. E nós vamos estar sempre aqui com vocês fazendo a correção das questões, né? Ou seja, você tem o gabarito lá atrás, as questões estão divididas, né, por temas. Você vai encontrar o gabarito lá no final do livro, porém a gente vai vir aqui para o estúdio para poder gravar para vocês e fazer os comentários para você realmente saber o que está acontecendo, né? Assim, a questão do que ela fala, contextualizar e etc, tá? E aí, na verdade, a gente também, em alguns momentos, como eu falei no final do último vídeo, né, a gente tem algumas questões que às vezes pode estar um pouquinho desatualizada, né, porque muda, surge uma lei nova ou alguma coisa nesse sentido e que às vezes a gente precisa fazer uma alteração do gabarito, tá? Então isso vai acontecer agora na questão do 123. Eu vou comentar com vocês a questão, tá bom? E aí a gente vai falar sobre um pouquinho mais assim o que realmente aqui que está diferente e o que vai realmente produzir uma alteração lá do gabarito que você vai encontrar no livro, tá bom? Mas são poucas questões que realmente tem às vezes esse tipo de problema, né, que a gente identifica na hora que está realmente fazendo a correção e gravando aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Ela fala de alojamento conjunto, então uma questão que fala sobre alojamento conjunto. O que é o alojamento conjunto, minha gente? O alojamento conjunto é aquela modalidade, né, em que a gente tem o quê? A gente tem a permanência, né, em tempo integral do bebê com sua mãe, tá? Claro que isso vai depender das condições de vitalidade do bebê, se ele nasceu bem, ou se ele precisou ser assistido, por exemplo, numa unidade de cuidado intensivo, cuidado intermediário neonatal. Então, é claro que isso também, né, a gente vai ter que considerar. Mas se esse bebê realmente nasce bem, ele vai permanecer durante todo o período de internação juntamente com a sua mãe, tá? Então é a portaria do alojamento conjunto. Na verdade, ela é uma portaria, eu falei no vídeo anterior, 2005, mas na verdade ela é de 95, tá? De 2005 é a portaria a lei do acompanhante, que inclusive ela vai estar falando especificamente aqui na nossa questão, beleza? Então ela já é uma portaria bastante antiga, né? Então provavelmente assim, quem é de antes desse período, da época de, né, aí do meados da década de 90, de 95, vai lembrar que antigamente quando a gente, né, tinha um nascimento de algum familiar e aí a gente ia lá visitar, a gente via por um aquário, né? Então a gente tinha os bebês todos juntos, ficavam num berçário, né, aquele monte de bercinhos. Isso a gente ainda consegue ver em alguns filmes, né? Você tinha lá os bebês e aí a gente chegava através do vidro e ficava tentando identificar qual que era o bebê que era o nosso familiar, por exemplo, né? Então isso era bastante ruim, por quê? Porque o bebê, ele tinha horário para mamar, né? Então ele dependia da equipe levá-lo até a mãe para poder mamar, então não tinha essa questão do aleitamento em livre demanda, né? Então a equipe levava de 3 em 3 horas o bebê até a mãe, colocava para amamentar, depois tirava, levava de volta para o berçário e os bebês ficavam lá chorando no berçário ou dormindo, né? Então, enfim, não havia realmente essa modalidade ainda do alojamento conjunto até 95, tá? Em 95 surge a portaria do alojamento conjunto e a partir de então, né, começou-se a fazer essa prática. Claro que tudo que, né, demora um pouco ainda para implementar, então a gente ainda começou a observar realmente os hospitais se adaptando para poderem praticar o alojamento conjunto já em 2000, né? Nesse século, né? Vamos dizer assim, tá? Então é isso. Em 2000, né? Na época de 2000 e tanto aí que realmente a gente viu. Bem, vamos lá. Então a gente tem aí a questão, ela fala o quê? Ela fala assim, considerando o alojamento conjunto, leia as frases e a seguir assinale a alternativa correta, tá bom? Então ela fala assim, após a finalização dos procedimentos de sala de parto,
a mãe, junto com o RN é recém-nascido, deve ir para um local dentro da maternidade que permita a eles ficarem juntos 24 horas por dia até a alta hospitalar. Item totalmente correto. Esse, de fato, né, é o princípio do alojamento conjunto, ou seja, terminei os procedimentos lá na sala de parto, que hoje a gente até fica um pouco mais tranquilo, né? O bebê nasce, faz o contato pele a pele, deixa com a mãe, né? Depois de uma hora a gente tira o bebê, faz os procedimentos, devolve a ela. Então, finalizou os procedimentos e esse binômio já tem condição de ir para o alojamento conjunto ou para maternidade, que alguns locais, né, chamam de maternidade, a gente libera o binômio e o binômio vai ficar junto 24 horas por dia até o momento da alta, beleza? Então, item bastante simples, tá? Aí ele vem, né, no item 2 falando assim, é facultado ao hospital a manter alojamento conjunto em suas instalações. Na verdade, não existe mais esse caráter facultativo, tá? Então, na verdade, hoje é obrigatório, tá? Que o hospital ele tenha instalações físicas que possam garantir a permanência desse bebê junto com a mãe, ou seja, que possam garantir, né, a prática do chamado alojamento conjunto, tá bom? Então não é mais facultativo, é algo que é obrigatório, então o item tá errado. Na 3, ela fala assim, existência de lei que garante às parturientes o direito à presença de acompanhante indicado por ela durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato até 10 dias após o parto. Essa é a famosa lei do acompanhante. Então, agora, além da mãe e o bebê permanecerem juntos, a gente ainda também tem a garantia legal da presença do acompanhante, algo que deve ser de escolha da mulher, independente do sexo. A gente sabe que tem alguns hospitais que querem determinar, não pode homem, não, né, só pode mulher. Não, não é assim que funciona a lei, tá? A lei, ela fala que é da escolha da paciente, é indicado pela paciente, tá? E ela tem direito à presença desse acompanhante durante todo o trabalho de parto, durante o parto e também no pós-parto, tá? E aí o que fala a lei é que esse pós-parto seria até 10 dias após o parto, que é exatamente quando a gente finaliza o chamado puerpério mediato, tá? Então é até o 10º dia, a gente ainda chama de puerpério mediato, beleza? Essa lei do acompanhante, ela é uma lei de 2005, tá? Eu nunca lembro o número de leis, tá, minha gente? Assim, não lembro mesmo. Depois vocês podem, coloca lá no Google, lei do acompanhante, você vai achar o número da lei. Eu lembro realmente da data, mas o número da lei eu não sou muito ligado a essas questões numéricas realmente, de datas, né, de números de leis, beleza? Então, é isso aí, a chamada lei do acompanhante, ela é de 2005. No item 4, a gente tem para permanência junto com... então o 3 está o quê? O 3 está verdadeiro, né? Então, existe a lei que garante isso, tá bom? Bem, e o item 4 fala, para permanência junto com a mãe, o recém-nascido deve apresentar boa vitalidade, capacidade de sucção e controle térmico, devendo obrigatoriamente ter mais de 3.000 gramas, 3 quilos, mais de 37 semanas de gestação e índice de ápiga maior que 9 no 5º minuto. Então, assim, não existem esses critérios, tá? Que estão colocados aqui na questão, na sentença 4, tá? Então, a gente realmente não tem. Inclusive, a gente sabe que, por exemplo, nós falamos no vídeo anterior do canguru, né? Do método canguru. E aí eu comentei com vocês que a gente tem 3 etapas, né, do método canguru. Então tem a etapa aqui, né, do preparo para o nascimento do prematuro, né, até chegar na unidade neonatal, do contato com os pais com esse bebê que ainda realmente está instável hemodinamicamente. E aí depois tem aquela segunda fase, que é a fase do canguru clássico. E a terceira fase também, que é a fase em que eu posso fazer o canguru
clássico, ela já é uma fase que ela é feita em Alcon. Então, você percebe que assim, bebês que têm mais de 1,8 kg, eles já podem, né, eles já estão dentro do critério para a terceira etapa do método canguru, e aí é em Alcon. Então, não existe realmente esse critério, tá? E uma coisa também que chama atenção é índice de apga maior que 9 no 5º minuto. Então, isso também não, né, a gente sabe que um somatório lá do apga que seja maior ou igual a 7 no 5º minuto é um bebê que está em condições de boa vitalidade, tá bom? Então a gente tem a última sentença, ela tá errada, tá? E o gabarito da questão, se você for pegar aí no livro, você vai ver que a letra D, ele coloca apenas a frase 1 está correta, tá? Mas na verdade, o gabarito dessa questão é a letra C, porque a 1 e a 3 estão corretas, tudo bem? Então, a questão de número 123, eu faço essa observação com vocês e vocês, por gentileza, alterem o gabarito, porque realmente a gente teve essa alteração, essa questão da existência da lei, e essa lei realmente ela fortalece essa portaria do alojamento conjunto, só que além do binômio especificamente, a gente ainda tem o acompanhante, né, dentro também, né, desse contexto, tá bom? Então, a questão de número 123 ficou a letra C, o gabarito, então eu quero que vocês, por gentileza, alterem, tá? Então, essa aqui é a que está no livro, tá? E essa aqui é, vamos dizer assim, atualizada, tá bom? Então, é bom, por isso que é interessante a gente fazer as nossas correções aqui no estúdio, porque acontecem algumas situações eventuais que a gente tem esse tipo de problema, tá bom? Bem, vamos para a próxima, a gente agora está na 124, questão de número 124, questão muito simples, fala de antropometria, essa questão realmente facílima. Ela fala assim: no serviço de assistência de enfermagem pediátrica, usa-se medidas antropométricas. Quais são elas, tá? Então, basicamente, o quê? O que é a antropometria? São, né, a gente faz aquelas medidas do bebê exatamente para poder depois pegar essas medidas, jogar dentro daqueles, né, aqueles gráficos eles me mostram um padrão, né? Então, um padrão dentro da, né, vamos dizer assim, aqueles gráficos foram construídos com base, né, em estudos da OMS, né? E aí a gente tem uma população padrão que tem um biotipo específico, no caso a nossa população brasileira, tanto que assim houve mudança naqueles gráficos, né, em 2013, porque a gente trabalhava com percentis e a partir daí a gente começou a trabalhar com scores, tá? Então, por conta dessa questão de que aquele gráfico ele era adaptado a uma realidade americana, norte-americana, né? E aí esses gráficos que nós temos hoje na caderneta da criança, eles são gráficos adaptados à criança brasileira, ao biotipo da criança brasileira, tá bom? Bem, e aí a gente faz as medidas, geralmente essa criança chega lá no serviço, né, no CD, e ela passa inicialmente naquela sala da triagem, né, onde são realizadas as medidas antropométricas, tá bom? E aí, dentre as medidas antropométricas, quais são elas que a gente de fato vai usar lá né, para depois colocar lá especificamente nos gráficos, né? Tem uns que aqui a gente não tem o gráfico especificamente, mas faz parte também das chamadas medidas antropométricas. São menos usadas, mas elas estão aí, tá bom? Então, olha só, aqui você pode misturar medida antropométrica com sinal vital, né? Então, na letra A, ela fala exatamente, ela começa com temperatura. Temperatura não é medida antropométrica. Temperatura é o quê? É sinais vitais. Beleza? Então, esse item já está errado. Aí sim, o perímetro cefálico ele é uma medida antropométrica, o perímetro torácico ele é uma medida antropométrica, tá? Então, o perímetro cefálico a gente mede aqui na linha da glabela, né? Toda a circunferência vai aqui da linha glabelar, que é a base aqui do osso frontal até o osso occipital, e verifica todo o diâmetro. Perímetro torácico a gente geralmente usa a linha do mamilo, e o perímetro abdominal a gente usa a linha do umbigo, tá? O nível da cicatriz umbilical, tá bom? Para poder fazer
aferir essas circunferências. De fato, o torácico e o abdominal ele é muito pouco usado, tá? E a gente não tem essa rotina de fazer essa medida antropométrica mais, tá? A gente só faz realmente naqueles bebês que por algum motivo precisam, né? Assim, porque nasceram com alguma deformidade aparente, porque, né, tem alguma malformação congênita, né? E aí eu preciso realmente acompanhar a evolução dessa medida, mas de um modo geral, de rotina, a gente não faz. A rotina que a gente faz lá no CD vai ser o quê? Vai ser peso, estatura e perímetro cefálico, tá bom? Então essas são as medidas de rotina, tá? Bem, a letra B fala perímetro cefálico é sim uma medida antropométrica, respiração é um sinal vital, tá? Então respiração tá fora, tá bom? Na letra C, peso, joia, medida antropométrica, altura ou estatura, joia, medida antropométrica, e os perímetros cefálico, torácico e abdominal. Ou seja, resposta da questão vai ser a letra C. Na letra D, ele vem novamente. Pressão arterial é sinal vital, pulso, sinal vital, respiração, sinal vital, temperatura, sinal vital. Então aqui tudo são sinais vitais, tá? Então tá totalmente errado. Saturação de oxigênio também, né? Seria vamos dizer, um sinal vital, não é de rotina, mas é uma medida, e pressão arterial também. Então não são antropometrias, né? Antropometria é medida que eu falo, medidas, vamos dizer assim, quantitativas, tá? Então a gente vê as circunferências, vê peso, vê estatura, tá? Então seria isso, beleza? Bem, então uma questão bem simples, né? Essa aí, a resposta letra C, conforme a gente já falou. Vamos para 125. 125 é muito boa, né? Porque ela fala o quê? Ela fala do teste do pezinho, né? O teste do pezinho é bem interessante porque a gente precisa realmente lembrar dos critérios, quando faz, os prazos, o que né, o manual ele determina, etc. Então ele fala assim: para evitar resultados falso-negativos para fenilcetonúria, né? Então a fenilcetonúria é uma das doenças, né, errinato do metabolismo que a gente fala, que a gente faz o rastreamento através do teste do pezinho, né? Lembrando que a fenilcetonúria, né, ela é o quê? É o indivíduo que não consegue converter a chamada fenilalanina em tirosina, tá? Então ele não consegue fazer a conversão da fenilalanina em tirosina. E nesse processo existe uma enzima chamada fenilalanina hidroxilase, tá? Então, na verdade, o indivíduo, né, ele tem uma deficiência da fenilalanina hidroxilase, ok? Então ele não consegue. E a fenilalanina, ela é neurotóxica, né, quando ela em acúmulo. Então é um indivíduo que nasce que eu preciso submetê-la a uma dieta, né, pobre em fenilalanina ou mesmo essa fenilalanina ausente, beleza? Então é isso. Dentre as doenças que são rastreadas, né, através do teste do pezinho, além da fenilalanina, da fenilcetonúria, perdão, a gente tem outras, né? Tem o hipotireoidismo congênito, tem as hemoglobinopatias, né? Tipo anemia falciforme, talassemia. Tem a fibrose cística também, que hoje é uma doença de rastreamento obrigatório, tá? E a gente sabe que os testes de pezinho, de um modo geral, eles vão fazer rastreamento de muitas outras doenças. Isso depende muito, né, do município, tá? A gente tem municípios que oferecem mais de 10 testes, mais de 20 testes, ok? Mas realmente que são obrigatórios para rastrear são a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, as hemoglobinopatias e a fibrose cística, tá bom? Então esses são os obrigatórios. Aí ele fala de prazos, né? Ele fala de prazos, tá?
Então, o que a gente tem, né, hoje, de fato, em termos de prazos para poder fazer o teste do pezinho? Ele recomenda que esse teste ele deveria ser feito do 3º ao 7º dia de vida, tá? Então, idealmente, do 3º ao 7º dia de vida, beleza? Ali pelo 5º dia aproximadamente. Só que o que acontece? A gente tem também, né? A gente fala que nesse período é o período ideal, por quê? Porque evita exatamente os resultados falsos negativos, tá? Mas assim, como a gente teve muito problema com criança que não voltava nesse período específico para fazer o teste do pezinho, aí o que foi instituído, né, como política? Foi instituído que as crianças, elas fariam o teste do pezinho após a alta hospitalar, tá? Então, no momento da alta hospitalar, então esse teste ele pode ser feito a partir de 24 horas, ele pode ser feito a partir de 24 horas de vida, desde que esse bebê esteja mamando bem, já tenha tido diurese, eliminação de mecônio, tá? Então, a gente fala que se ele tem 6 mamadas efetivas, eu já posso fazer a coleta, tá? Então, na prática, hoje a gente tem isso, né? Apesar de a gente ter um período para poder fazer o teste, que seria aí, idealmente, 3º ao 7º dia, né? 3º, mais especificamente melhor, até o 5º, né? Que ele considera ali, até o 5º é o ideal. Por quê? Porque quanto mais eu faço precocemente, mais eu tenho como fazer uma intervenção, né, precoce, tipo hipocongênito. Hipotireoidismo congênito é muito fácil, é só você fazer o quê? Reposição de hormônio para essa criança. Então, se eu detecto bem precocemente, porque o hipotireoidismo ele pode levar o quê? Ele pode levar a prejuízos no desenvolvimento neurológico e motor, tá? Então eu já posso intervir para evitar um problema para essa criança, beleza? Então, a ideia é essa. Então, para evitar os resultados falsos negativos, o que é o ideal? É a partir do 3º dia de vida da criança, é imediatamente após o nascimento da criança, é a partir do 2º dia de vida da criança, a partir do 1º dia de vida da criança ou com 12 horas de vida da criança. Bem, realmente assim, imediatamente após o nascimento não, porque a gente sabe que eu preciso rastrear os erros inatos do metabolismo. Então, você vê que várias doenças rastreadas, né, realmente elas o quê? Dependem que a criança se alimente. Que é o caso, por exemplo, da fenilcetonúria, que é o caso de muitas outras, né? Por exemplo, a gente pode citar outras doenças, né, relacionadas a inato do metabolismo, tipo galactosemia, deficiência de G6PD, tá? Então são doenças que têm relação com a alimentação, beleza? Então não pode ser imediatamente após o nascimento da criança porque ela não comeu, né? 12 horas também não, tá? Aí na prática a gente faz realmente a partir do 1º dia de vida, mas de fato existe um aumento da incidência de resultados falsos negativos. Então o ideal realmente que é considerado para se evitar os resultados falsos negativos seria a partir do 3º dia de vida, tá? Que é o que é realmente recomendado lá na realização do teste do 3º ao 7º dia, né? Idealmente do 3º ao 5º, né? Que seria o momento mais realmente oportuno para a gente poder fazer esse rastreamento, beleza? Então a questão de número 125, isso cai bastante em prova, né? Do teste do pezinho, então você tem que tá com isso muito claro, tá? Então o prazo é 3º ao 7º, idealmente 3º ao 5º. Porém, eu posso fazer o rastreamento a partir de 24 horas, desde que esse bebê já esteja, vamos dizer assim, dieta plena, né? Ou seja, ele já se alimentou, ele já teve pelo menos 6 mamadas efetivas, preferencialmente ele já deve ter tido diurese, já deve ter eliminado mecônio, tá? Então esses são os critérios que a gente realmente usa para dizer, né, assim, que é um bom momento. E aí, caso de fato eu tenha esse resultado ele vem alterado, né? Às vezes ele pode vir alterado.
aí de fato, né, a gente repete, tá bom? Então esse teste ele é repetido, geralmente as mães não têm, os pais, né, não têm acesso ao, especificamente assim, você vai na unidade básica de saúde, pega esse resultado, mas assim, o próprio serviço ele entra em contato, ele faz a busca ativa, caso realmente a gente tenha algum problema, algum tipo de, vamos dizer, deu algum resultado lá que realmente precisa, né, repetir, precisa encaminhar essa criança para um serviço de referência especializada e vai ser feito isso de acordo com, né, depois repete o teste e faz o encaminhamento devido, tá bom? Beleza. Questão de número 126, a gente vai falar sobre os marcos do desenvolvimento, tá? É uma questão relativamente simples também. Ela fala da questão das alterações auditivas, né? Então, o que a gente pode, né, considerar como sendo, vamos dizer assim, os fatores de risco, né? Os indicadores de risco para alterações de perdas auditivas congênitas ou progressivas na infância. Mas a gente vai falar dessa questão no nosso próximo vídeo, ok? A gente faz um pequeno intervalo, toma uma água e volta para dar continuidade. Até já!